Em horários do café da manhã, por isso, deixa eu te perguntar uma coisa, você já sentiu aquela queimação no estômago, ou já comeu alguma coisa, ficou com aquela sensação que a comida não desceu bem, ficou entalada, que não digeriu muito bem? Então, segundo dados da Organização Mundial da Gastroenterologia, olha, deu certo. Essa é uma doença que afeta mais de 20 milhões de brasileiros. Hoje eu estou recebendo ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o cirurgião geral Luiz Henrique Costa, que está aqui com a gente ao vivo para falar com você que sofre de refluxo e que precisa cuidar bem dessa alimentação para resolver esse problema de saúde. Muito bom dia, obrigada pela presença aqui no Balanço Geral Manhã ao vivo com a gente. Bom dia, Tamires, bom dia. Realmente é uma situação que, inclusive, com a pandemia, nós observamos um aumento dos casos. As pessoas estão ficando mais em casa, estão tendo uma alimentação um pouco menos regrada, né? Associado a isso um grande estresse pelo confinamento. Então, isso desencadeou realmente um quadro de dispepsia, que é esse conjunto de sintomas do trato intestinal, do trato gastrointestinal, né, que se manifesta como azia, dor epigástrica e regurgitação. Esses sintomas são muito sugestivos de doença do refluxo. Né? Estamos em horário do café da manhã, a primeira refeição do dia, dizem os nutricionistas que são uma das mais importantes. Então é importante trazer também esse alerta já nas primeiras horas da manhã. Como evitar esse problema de refluxo? Quais são os alimentos que contribuem com o aumento desse mal-estar, desse azia? E como deve ser essa alimentação? A doença do refluxo ela é uma doença muscular. Ela é uma doença de um esfíncter inferior do esôfago, né, que ele tem que estar sempre fechado. Nas pessoas que não têm a doença, ele está sempre fechado, a menos quando está passando o alimento do esôfago para o estômago, e ele fica fechado para evitar que o ácido gástrico volte para o esôfago, onde ele é muito lesivo para aquela mucosa. Então, alguns alimentos eles têm o poder de fazer um relaxamento um pouco maior dessa musculatura, como, por exemplo, o café, o chocolate. Eles relaxam a musculatura? Eles têm um poder de relaxamento dessa musculatura e por isso as pessoas acabam dizendo que depois desses alimentos, os sintomas se intensificam. Então, quem gosta muito de tomar café e tem esse problema de saúde, o ideal seria evitar, porque o café ele provoca essa sensação de refluxo. Com certeza. Eu tenho uma viciada em café em casa que está assistindo a gente agora e realmente isso é uma coisa que a pessoa tem que se controlar no café durante o dia. Mas uma regra assim bem geral aquele ditado tradicional que nós devemos tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Ou seja, quanto menos se alimenta no período noturno, a gente vai deitar com o estômago menos cheio, com menos pressão, consequentemente nós temos menos sintomas noturnos, que é onde os principais sintomas do refluxo acontecem, né? Durante a noite, como a gente perde a posição, né, que a gente fica mais em pé, na hora que a gente deita, a própria gravidade faz com que você tenha mais episódios noturnos. Então esse café da manhã tem que ser reforçado com substância. Hoje é dia da pecuária, Dia Nacional da Pecuária, o nosso estado é rico em raízes, então esse café da manhã pode ser bem rico, porque o metabolismo durante o dia ele é mais acelerado, então facilita a digestão, e à noite, principalmente para quem sofre de refluxo, aí tem que ser uma alimentação bem mais leve. Agora, existe alguma forma de prevenir a doença além dessa alimentação saudável ou não? Ou quem tem refluxo já vai ter esse problema mesmo e não tem como resolver? O refluxo realmente ele tem um caráter genético na sua formação e tem pessoas que têm mais suscetibilidade a ter. Mas a principal forma de prevenção é o controle do peso, porque hoje nós vemos com essa pandemia de obesidade que já nos acompanha há quase 3 décadas, a gente vê que o aumento da doença do refluxo é muito importante. E isso é natural porque o aumento da pressão intraabdominal, com muita gordura visceral, faz com que as pressões sejam forçadas ao líquido, né, de dentro do estômago voltar para o esôfago. Então, o controle do peso é o principal fator
preventiva ao refluxo. E no caso de quem é magrinho e sofre refluxo? Porque a gente conhece aqui mesmo na TV pessoas que são magrinhas e que sofrem de refluxo. Aí essa pessoa realmente se beneficia das nossas principais formas de tratamento. Isso aí realmente é uma pessoa que ela já teve esse componente genético muito intenso e aí sim vale a pena a gente instituir ou um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico que vem sendo os dois, na realidade, eles se somam e aí a gente tem que individualizar caso a caso qual nós faremos para cada paciente, mas com bons resultados. Uhum. A estratégia boa para os pacientes é realmente dar uma tolerância melhor aos alimentos e dar uma qualidade de vida para que a pessoa consiga se alimentar, consiga ir no seu churrasquinho de fim de semana sem ter problema. Consiga tomar café da manhã de forma equilibrada. Também, com certeza. Sem o exagero, né? Exatamente. Por exemplo, do café, como você havia comentado. A cirurgia, ela é complexa e o processo de recuperação pós-cirúrgico? A cirurgia, ela está sendo cada vez mais uma ótima estratégia. Porque, além de nós darmos qualidade de vida, nós também temos que preservar a mucosa do esôfago, porque essa agressão ácida constante na mucosa do esôfago, ela vai fazendo erosões, úlceras no esôfago e ela pode, posteriormente, favorecer até um câncer de esôfago. Por isso, a cirurgia ela se mostra, nesse contexto, muito boa nessa prevenção dos agravos à mucosa do esôfago, né? Ela é uma cirurgia feita por videolaparoscopia, então ela é minimamente invasiva, não tem aquela incisão grande, ela tem pequenas incisões e nós fazemos ela com o auxílio de uma câmera e ela dura aproximadamente 1 hora. Ela hoje em dia ela é comparada a uma cirurgia, por exemplo, cirurgia de vesícula, né? Uhum. Tanto com as suas possibilidades de complicações, quanto ao tempo cirúrgico. Então, é uma das cirurgias mais realizadas por videolaparoscopia no mundo. Vem se mostrando bastante segura e ela demanda, no pós-operatório, que nos primeiros 5 a 7 dias a gente progrida uma dieta dos líquidos até os sólidos. Ok, a gente agradece a sua presença ao vivo aqui com a gente, o médico cirurgião Luiz Henrique. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante dessas informações e que vai poder aí colocar em prática essas orientações. Muito obrigada. Eu agradeço demais. Bom dia. Bom dia.